Você já parou para pensar no verdadeiro poder do amor? Em um mundo repleto de conflitos e dores, a resposta pode ser mais simples do que você imagina. Neste vídeo, vamos desvendar a profunda conexão entre amor e transformação. Você já se perguntou por que o mundo está tão dividido e sofrido? Como podemos, individualmente, ser agentes de mudança em meio ao caos? Vamos explorar exemplos inspiradores de pessoas que mudaram o curso da história com atos simples, mas poderosos de amor. Junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta e reflexão e descubra como pequenas atitudes podem trazer harmonia e luz em tempos sombrios. Não perca a chance de aprender como você pode fazer a diferença. Assim, a humanidade caminhou até aqui. A imagem e semelhança de Deus nos trouxe a responsabilidade do livre-arbítrio. Decidimos comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que nos distanciou do reino do Pai. Desde então, buscamos seguir apenas com nossa própria sabedoria. Por isso, sobrevieram os conflitos e sofrimentos que se multiplicaram e tornaram-se cada vez mais complexos. Incapazes de resolver essas questões, voltamos nossos olhos para Deus, para fazer o caminho inverso, o caminho de encontro ao fruto da árvore da vida, onde está escrito a palavra amor. Amor, afinal, é tudo que a humanidade realmente necessita. A humanidade não precisa de mais nada além do amor. Apenas o amor é capaz de trazer harmonia ao mundo. Se o amor fosse retirado da alma de todas as pessoas, em pouco tempo o mundo mergulharia na destruição. Escolas seriam fechadas, igrejas e obras de caridade deixariam de existir, e instituições que defendem a justiça e protegem a sociedade desapareceriam. Sem amor, o dinheiro e as organizações perderiam todo o significado. Sem o amor, pela sabedoria, livros e professores se tornariam inúteis. Sem o amor pela justiça, os princípios morais perderiam seu valor. Onde falta amor, a vida se extingue. Sem amor, a verdade, a beleza e a sabedoria deixam de fazer qualquer sentido. Alguém pode pensar, sem dúvida, o mundo precisa de amor. Mas, o que posso fazer? Sou apenas uma pessoa? A resposta é simples. Nenhuma obra de valor no mundo foi realizada sem a força de um único indivíduo. Muitas vezes, esses indivíduos se unem, mas tudo começa com alguém disposto a agir. Quer contribuir para trazer o céu à terra? Comece sendo alguém que ama os outros. Observe os rostos marcados pelo sofrimento, os corpos cansados dos doentes, ouça seus gritos. Reflita sobre os problemas que afligem a humanidade. Escolha um deles, mesmo que seja um detalhe pequeno de um problema maior, e dedique-se com toda a sinceridade que sua alma pode oferecer. Deixe de lado o apego à vida superficial e encontre a profundidade da alma. Oriente as ovelhas de Jesus. Nunca diga que não pode servir a humanidade com a força do seu amor. As maiores reformas e as obras de caridade mais impactantes nasceram do amor presente na alma de um único indivíduo. Considere o exemplo de Florence Nightingale, pioneira da Cruz Vermelha, e de Elizabeth Fry, que dedicou sua vida ao cuidado dos presidiários na Inglaterra. Nenhum plano nascido do amor está destinado ao fracasso, e nenhum ato de amor é realizado em vão. Igrejas, hospitais, escolas e tantas outras instituições só permanecem funcionando graças à força do amor. Olhe ao seu redor, escolha uma causa e dedique-se a ela,
tendo Deus como seu parceiro neste projeto em benefício de seus semelhantes. Assim, você jamais experimentará o fracasso. Nesse caminho, descobrirá uma paz e uma alegria que talvez nunca tenha imaginado, nem mesmo em sonhos. Se você deseja tornar o mundo melhor, para o bem-estar de todos, receber amor de muitas pessoas, ou contribuir para um mundo mais justo, lembre-se, para ser amado, com amor genuíno, ame primeiro. Se você é solteiro e procura um parceiro para amar, não se prenda à busca por alguém específico que retribua seu amor. Ame quem cruzar o seu caminho com sinceridade e perseverança. O amor sempre encontra espaço onde é acolhido. Quando sua vida estiver envolvida por uma atmosfera de amor ao próximo, o amor naturalmente voltará para você, pois é impossível impedir que o amor alcance aqueles que amam verdadeiramente. Na obra Compensação de Emerson, encontramos as palavras: ame e você será amado. Todo amor gera um resultado aritmeticamente exato, assim como em uma equação algébrica, o lado esquerdo e o lado direito possuem o mesmo valor. No entanto, quando o nosso amor se eleva a um nível mais profundo, capaz de louvar aquilo que está num ponto mais alto, como Deus, e de perdoar o que há de mais imperfeito em nós, nos aproximamos do imenso amor divino. É como nos aquecermos junto a uma lareira acolhedora e luminosa. Nessa atmosfera de amor grandioso, ninguém será capaz de deixar de nos amar. Quando trabalhamos com o propósito de ajudar aqueles que cometeram crimes, percebemos que é impossível julgá-los apenas por seus erros. Cada pessoa, ao seguir a orientação mais profunda de sua alma, possui o potencial para ser alguém de bem. Ninguém deseja ser definido apenas pelos seus erros. Todos sabemos que dentro de nós existe algo muito melhor do que aquilo que se manifesta na superfície. Mesmo um criminoso, ao refletir, pode afirmar que, em sua essência, nunca quis praticar o mal e, frequentemente, tenta justificar suas ações. No plano da imagem e semelhança de Deus, ele não é um criminoso. Se esta pessoa tivesse recebido o amor no momento em que mais precisou, talvez nunca tivesse se desviado. O amor no momento certo tem o poder de evitar que alguém siga o caminho do erro. Devemos aprender a amar, mesmo que nosso amor seja apenas uma pequena parcela do amor que Cristo dedicou à humanidade. Quando Cristo disse à mulher que pecou, nem eu também te condeno, ele recusou-se a marcá-la como criminosa, oferecendo apenas a orientação: não peques mais. Ele também prometeu ao ladrão crucificado ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. E orou em voz alta por seus algozes: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se seguirmos o exemplo de Jesus, amando e perdoando nossos semelhantes como ele fez, reconhecendo o bem que existe em cada um e perdoando seus erros e pecados repetidas vezes, seremos capazes de transformar vidas. Ao esquecer os males e amar o bem alojado no próximo, e ao caminhar com retidão nas pegadas de Cristo, conseguiremos moldar a vida e o mundo de acordo com os mais elevados desejos do nosso coração. Ao longo da história da humanidade, não há evidências de que Deus tenha deixado de amar os seres humanos em algum momento. Jesus compreendia isto plenamente e explicou com clareza o relacionamento entre Deus e o homem. Ele chamou Deus de Pai e nos ensinou que, se buscarmos o que o Pai possui, seremos capazes de alcançar. Suas palavras, buscais e encontrareis, deixam isto evidente. No entanto,
há uma lei que governa esse ato de buscar. Para receber as graças de Deus, devemos perdoar os erros do próximo, assim como Deus nos perdoa. Esta é a lei do amor, uma lei que permeia todos os cantos do universo. Afinal, Deus é amor, e esse amor é a base de tudo que existe. As leis áureas, ama e serás amado, e perdoa e serás perdoado, são princípios fundamentais que regem o amor e a convivência entre as pessoas, atuando de forma constante em nossas vidas. Essas leis nos lembram que o amor é um ciclo que se retroalimenta. Ao amarmos sinceramente os outros, recebemos amor em troca, criando uma atmosfera de reciprocidade e bondade. Da mesma forma, ao perdoar aqueles que nos ferem, abrimos espaço para o perdão em nossas próprias vidas, promovendo a cura e a paz interior. Quando nos deparamos com dificuldades ou conflitos, uma abordagem valiosa é refletir sobre a pergunta: o que Jesus Cristo faria em relação a este problema? Essa reflexão nos convida a considerar ações pautadas na compaixão, no entendimento e na generosidade. Ao buscar a resposta, estamos nos alinhando com os ensinamentos de Cristo, que sempre priorizou o amor, a empatia e a reconciliação. Agir de acordo com essa resposta nos ajuda a superar desafios com um espírito amoroso, guiando nossas ações de forma a promover a harmonia e o bem-estar para todos ao nosso redor. Em última análise, essas leis do amor nos incentivam a viver de maneira mais consciente e a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Quando agimos de acordo com os princípios do amor e do perdão, começamos a vislumbrar o reino de Deus aqui e agora, em nossas vidas cotidianas. Essa transformação não apenas impacta nossa própria percepção, mas também muda a maneira como vemos as pessoas ao nosso redor. Passamos a enxergar aqueles que nos amam sob nova perspectiva, reconhecendo a profundidade e a sinceridade dos laços que nos unem. Amigos e familiares se reúnem de forma espontânea para nos apoiar em momentos de necessidade, criando uma rede de amor e solidariedade que nos fortalece. Além disso, essa prática de amor traz benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Quando nos cercamos de amor e apoio, experimentamos um aumento na vitalidade e na disposição, refletindo-se em nossa saúde física e emocional. Nossos bens e recursos tendem a se multiplicar, pois atraímos abundância ao cultivarmos um coração generoso e grato. A mente também se torna mais perspicaz e sensível, permitindo-nos perceber nuances e verdades que antes nos escapavam. A verdade, que muitas vezes parece distante ou confusa, se revela a nós através de uma nova luz, trazendo clareza e compreensão. Essa iluminação não só nos transforma, mas também nos capacita a viver de maneira mais plena e consciente, conectando-nos ao divino em cada aspecto de nossas vidas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.